Instrução Normativa SME número 13 de 11 de 2018. Reorienta o Programa São Paulo Integral nas escolas municipais de educação infantil, EMEIs de ensino fundamental, EMEFs de ensino fundamental e médio, EMEFENS. Nas unidades de educação bilíngue para surdos, EMEBs, e nos centros educacionais unificados, CELS da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. O secretário municipal de educação, no uso de suas atribuições legais e considerando os documentos legíveis, o Decreto 57.478, que aprova o regimento padrão dos Centros Educacionais Unificados CELS, a Portaria SME, que institui o Sistema de Gestão Pedagógica, a Portaria SME, que institui o Programa São Paulo Integral na escola da Rede Municipal de Educação e suas alterações. A Portaria que dispõe sobre atendimento educacional especializado nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino participante do Programa São Paulo Integral. A educação integral em tempo integral enquanto política pública de educação de uma cidade educadora. A educação integral como direito da cidadania, da infância e da adolescência é promotora do desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões intelectual, física, social, emocional e cultural. O compromisso de garantir a alfabetização a todas as crianças até o segundo ano do ensino fundamental e aprendizagem adequadas em todos os anos nos termos do Programa de Metas da Cidade e do Currículo da cidade. A necessidade de incentivar a implementação da expansão dos territórios e espaços educativos e da jornada diária dos estudantes para no mínimo de 7 horas diária, prioritariamente das turmas do ciclo de alfabetização, bem como de turmas com estudantes do 5º ano do ciclo interdisciplinar e dos 9º anos do ciclo autoral que apresentem dificuldades de aprendizagem. Os indicadores de qualidade da educação infantil paulista, o currículo integrador da infância paulista e o currículo da cidade como documentos que subsidiam a prática pedagógica. O currículo da cidade, documento curricular inovador, como subsídio importante para orientar a prática pedagógica no ensino fundamental, orientando pelos princípios de inclusão, equidade e educação integral, que se alinha à história da rede e apresenta a matriz de saberes e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, ODS, na perspectiva da educação para o século XXI. Resolve. 1. Das disposições iniciais, artigo 1. O Programa São Paulo Integral, SPI, institui pela Portaria SME número 7.464, de 3 de 12 de 2015, e suas alterações nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino com o objetivo de promover experiências pedagógicas diferenciadas e diversificadas nos territórios do saber, expandindo os tempos de permanência dos estudantes na escola de forma qualificada, ressignificando espaços e o currículo, garantindo o direito de acesso aos territórios educativos na escola e para além dela, numa perspectiva de formação e desenvolvimento integral, contemplando as aprendizagens multidimensionais e a integralidade do sujeito. Fica reorientando na conformidade dos dispositivos estabelecidos na presente instrução normativa fundamentos nos seguintes princípios e diretrizes pedagógicas. A. Princípios. O território educativo em que os diferentes espaços, tempos e sujeitos compreendidos como agentes pedagógicos podem assumir intencionalidade educativa e favorecer o processo de formação das crianças e adolescentes, para além da escola, potencializando a educação integral e integrando os diferentes saberes, as famílias, a comunidade, a vizinhança, o bairro e a cidade, configurando-se assim a cidade de São Paulo como cidade educadora. B. A educação como instrumento de democracia que possibilita às crianças e adolescentes entenderem a sociedade e participarem das decisões que afetam o lugar onde vivem. C. O diálogo como estratégia na implementação de políticas socioculturais que reconhecem as diferenças, promovem a equidade e criam ambientes colaborativos que consideram a diversidade dos sujeitos de comunidade escolar e de seu entorno. D. Autonomia da unidade educacional, com responsabilidade coletiva, favorecendo a criatividade e as diferenças, aprendizagens na diversidade cultural existente em cada território. E a comunidade de aprendizagens como rede de construção de um projeto educativo e cultural próprio para educar a si mesma, sua criança e seus adolescentes. F. A garantia às crianças e adolescentes do direito fundamental de circular pelos territórios educativos, apropriando-se deles como condição de acesso a oportunidades, espaços e recursos existentes e ampliação contínua do repertório sociocultural e da expressão autônoma e crítica, asseguradas condições de acessibilidade aos que necessitarem. G.
A expansão qualificada do tempo de aprendizagem como possibilidade de superar a fragmentação curricular e a lógica educativa demarcada por espaços físicos e tempo rígidos, na perspectiva de garantia de aprendizagem multidimensional dos estudantes. H. A intersetorialidade das políticas sociais e educacionais como interlocução necessária, a corresponsabilidade na formação integral, colocando no centro o ser humano e, em especial, as crianças, os adolescentes e seus educadores. E integrar a proposta pedagógica das UEs, assegurando o direito ao convívio das crianças e adolescentes em ambientes acolhedores, seguros, agradáveis, desafiadores, que possibilitem a apropriação das diferentes linguagens e saberes que circulam na sociedade e considerem um atendimento educacional especializado sempre que necessário. Fomentar a intersetorialidade, consolidando nos territórios o diálogo permanente e ações conjuntas às secretarias da Cultura, Esporte, Assistência Social, Saúde, Verde, Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania, Mobilidade e Transporte, Urbanismo e Licenciamento, Segurança Urbana, entre outras, assim como as organizações da sociedade civil. E fortalecer os processos democráticos nas unidades educacionais, em suas diferentes instâncias decisórias como conselhos de escola, grêmios estudantis, associações de pais e mestres, APMs, conselho gestor e colegiado de integração CELS. J. Desenvolver ações na perspectiva da educação inclusiva e criar oportunidades para que todas as crianças e adolescentes aprendam e construam conhecimentos juntos de acordo com suas potencialidades em todas as etapas e modalidades de ensino. K. Identificar possibilidades para o desenvolvimento de novas estratégias ancoradas na concepção da educação integral e promover ações que integrem as políticas públicas de inclusão social. B. Diretrizes pedagógicas. O currículo da cidade, em diálogo com o projeto político-pedagógico das unidades educacionais significativas e relevante, é o organizador da sua ação pedagógica na perspectiva da integralidade, que garante que práticas, costumes, crenças e valores que estão na base da vida cotidiana dos estudantes sejam articulados ao saber acadêmico produzido, aprendizagens significativas, promovendo o protagonismo, a autoria e a autonomia. B. O atendimento à criança com base na pedagogia da infância de modo a articular suas experiências e saberes com conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico e o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens a fim de promover o seu desenvolvimento integral. C. As experiências educativas que levam em consideração o direito das crianças e adolescentes ao lúdico, à imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade, à brincadeira, à democracia, à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à conveniência e à interação com seus pares para a produção de culturas infantis. D. A articulação das experiências e saberes dos estudantes com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, assim como atitudes e valores de modo a promover aprendizagens multidimensionais com vistas ao seu desenvolvimento integral. E. A valorização do diálogo entre as pedagogias sociais, popular, formal, participativas e de projetos. F. A potencialização do currículo integrador da infância paulistana como subsídio fortalecedor do projeto político-pedagógico nas unidades de educação infantil, no intuito de promover reflexões sobre as práticas pedagógicas e o processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental nas articulações dos trabalhos desenvolvidos nas duas etapas da educação básica. G. Aplicação e análise dos resultados dos indicadores de qualidades da educação infantil paulistana com o objetivo de auxiliar as equipes de profissionais das unidades educacionais, juntamente com as famílias e pessoas da comunidade, a desenvolver um processo de autoavaliação institucional participativa que leve a um diagnóstico coletivo sobre a qualidade da educação promovida pela unidade de forma a obter melhorias no trabalho educativo desenvolvido com as crianças. H. A promoção de reflexões e discussões formativas acerca do currículo da cidade como subsídios importantes para orientar a prática pedagógica no ensino fundamental, tendo como
como tendo por base os princípios de inclusão, da equidade, da educação integral, em diálogo com o projeto político-pedagógico das unidades educacionais, com a matriz de saberes e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, aos territórios do saber propostos pelos programas São Paulo Integral. E a concepção das experiências pedagógicas como possibilidade de imprimir as intencionalidades e abordagens pedagógicas propostas com vistas a promover a aprendizagem nos territórios de saber, dentre os quais 1. Educomunicação, oralidade e novas linguagens. 2. Culturas, artes e memórias. 3. Orientação de estudos e invenção criativa. 4. Consciência e sustentabilidade socioambiental e promoção da saúde. 5. Ética, convivência e protagonismo. 6. Cultura corporal, aprendizagem emocional, economia solidária e educação financeira, além de outras experiências locais e ou universais que dialoguem com o projeto político-pedagógico da unidade educacional. J. A ressignificação do currículo na perspectiva da educação integral, integrada e integradora, de forma a torná-lo mais eficaz na aprendizagem do conjunto de conhecimentos que estruturam os saberes escolares qualificados da ação pedagógica e fortalecendo o desenvolvimento integral dos estudantes como cidadãos de direito, ampliando assim as possibilidades de participação e de aprendizagens para a valorização da vida. 2. Da adesão do ensino fundamental. Artigo 2. Poderão solicitar adesão ao Programa São Paulo Integral as unidades educacionais do ensino fundamental EMEFs, EMEFENS e EMEBs que detiverem as seguintes condições. 1. Espaços educativos compatíveis com o número de estudantes a serem envolvidos em turno do tempo integral na própria unidade educacional, em outra unidade ou equipamentos espaços do entorno, considerando também as possibilidades de organização dos espaços entre os turnos de funcionamento. 2. Sua proposta de adesão amplamente discutida e aprovada pelo Conselho de Escola. 3. Possibilidade de assegurar a permanência do estudante em turno de tempo integral, ou seja, 7 horas diárias, totalizando 8 horas aulas durante todo o período de efetivo trabalho educacional. Parágrafo 1. A solicitação de que trata o CAPT será formalizada mediante o preenchimento do formulário de adesão, anexo 4, para parte integrante desta instrução normativa, que deverá ser encaminhado à respectiva Diretoria Regional de Educação no período estabelecido em comunicado específico. Parágrafo 2º. Além das condições mencionadas no inciso de 1 a 3 deste artigo, para efetivação da adesão ao programa será observado pelas DREs e pelas SME a disponibilidade orçamentária, os critérios pedagógicos e a consonância da proposta com os demais programas vigentes. Parágrafo 3. Havendo unidades educacionais inscritas em número superior ao determinado pela SME, serão considerados ainda os seguintes critérios. A. Se a UE pertence a um dos CELs. B. O número de estudantes participantes em situações de vulnerabilidade social ou dificuldade de aprendizagem. Artigo 3º. Anualmente, a SME incumbir-se-á de publicar comunicado específico com o cronograma e as orientações que se fizerem necessárias para organizar as adesões das UEs ao Programa São Paulo Integral. Artigo 4. As EMEFs, EMEFENS e EMEBs que aderirem ao Programa São Paulo Integral terão como prerrogativa 1. Priorizar a formação das turmas do ciclo de alfabetização e das turmas com estudante dos 5º anos do ciclo interdisciplinar e dos 9º anos do ciclo autoral que apresentem dificuldades de aprendizagem. 2. Possibilitar a expansão gradativa do atendimento às demais turmas da escola. Artigo 5. As EMEFs e EMEFENs e EMEBs que participam do Programa São Paulo Integral no ano vigente deverão preencher o formulário de continuidade constante do anexo 3, parte integrante desta instrução normativa, e encaminhá-lo à respectiva Diretoria Regional de Educação no período estabelecido em comunicado específico. Parágrafo 1º. As UEs mencionadas no CAPT deverão atender no ano subsequente as turmas dos 1º e ou 5º ou os 9º anos do ensino fundamental. Parágrafo 2º. Será possibilitada a continuidade no programa das turmas atendidas no ano vigente, ficando vedada a inclusão de novas turmas, exceto aquelas mencionadas no parágrafo anterior. 3. Da adesão da educação infantil. Artigo 6º. Poderão solicitar adesão ao Programa São Paulo Integral as unidades educacionais de educação infantil e MEIs que detiverem as seguintes condições: demanda escolar atendida,
2. Espaços educativos compatíveis com o número de estudantes a serem envolvidos em turno de tempo integral na própria unidade educacional, em outra unidade ou equipamentos ou espaços do entorno. 3. Ter sua proposta de adesão amplamente discutida e aprovada pelos conselhos de escola. 4. Possibilidade de assegurar a permanência do estudante em turno de tempo integral, ou seja, 8 horas diárias. Parágrafo único. A solicitação de que trata o CAPT será formalizada mediante o preenchimento do formulário de adesão, anexo 4, parte integrante desta instrução normativa, que deverá ser encaminhado à respectiva Diretoria Regional de Educação no período estabelecido por comunicado específico. Artigo 7. Na composição do tempo de permanência diário de estudantes atendido nas unidades educacionais de educação infantil, deverá ser observada 1. A garantia do tempo de permanência na unidade de momentos de cuidados destinado à higiene, alimentação, atividades livres conforme as necessidades das crianças em diálogo permanente com o projeto pedagógico da unidade, considerando o currículo integrador da infância paulistana, ampliando o repertório de experiências pedagógicas na perspectiva da pedagogia participativa e de projetos considerando os territórios do saber. 2. Nas experiências de aprendizagem e na associação do cuidar e educar em diferentes espaços, flexibilizando o tempo conforme os interesses da criança. 3. A intencionalidade docente manifestada por meio de vivências que possibilitem o protagonismo infantil em diálogo com a formação integral das crianças em todas as suas dimensões. 4. Da educação especial. Artigo 8º. Fica regulamentada pela Portaria SME número 185/16, o atendimento educacional especializado, AEE, pela portaria número 8.764 de 2016, alterada pela portaria número 9.268 de 2017. O atendimento educacional especializado e a atuação dos professores da Sala de Recursos Multifuncionais, SRM, nas escolas participantes do Programa São Paulo Integral. 5. Dos Centros Educacionais Unificados CELS. Artigo 9º. A participação dos Centros Educacionais Unificados CELS no Programa São Paulo Integral dar-se-á por meio da construção coletiva de ações com a unidade educacional que a compõe e com as do entorno. Parágrafo único. A participação de que trata o CAPT no CAPT será articulado pelos coordenadores de núcleos dos CELS, equipes gestoras e docentes das unidades educacionais envolvidas e conselho gestor do CEL. 6. Da organização das turmas. Artigo 10. As turmas das unidades de ensino fundamental participantes do Programa São Paulo Integral serão organizadas nos seguintes horários. A. Se no primeiro turno das 7 às 14 horas. B. Se no segundo turno das 11h30 às 18h30 ou das 12 às 19 horas. Parágrafo único. Os horários estabelecidos no caput deste artigo poderão sofrer alterações em casos excepcionais de acordo com a normatização própria. Artigo 11. Para as turmas dos 5º e 9º ano, as turmas poderão ser formadas com 15 a 20 estudantes da série indicada, independentemente da turma que pertence. 7. Da expansão curricular. Artigo 12. A expansão curricular configura-se com os seguintes territórios do saber. 1. Educomunicação, oralidade e novas linguagens. 2. Culturas, arte e memória. 3. Orientação de estudos e invenção criativa. 4. Consciência e sustentabilidade socioambiental e promoção da saúde. 5. Ética, convivência e protagonismo. 6. Cultura corporal, aprendizagem emocional, economia solidária e educação financeira. Parágrafo 1º. Para contemplar os territórios do saber, considerando a diversidade da rede municipal de ensino, a unidade educacional deverá optar pelas experiências pedagógicas abaixo elencadas, assegurando as questões da acessibilidade arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e atitudinal. 1. Clubes de leitura, Academia Estudantil de Letras, clubes de leitura, contação de história, cordel, cultura popular, oratória, diversidade cultural, sarau, língua estrangeira. Docência realizada pelos PEIFs e o PEIFs. Português ou professor com experiência na atividade proposta. 2. Arte. Artes visuais, canto, coral, dança, hip hop, música e teatro. Docência realizada pelos PEIFs. 2. Arte ou professor com experiência na atividade proposta. 3. Jogos e brincadeiras, brinquedos e brincadeiras, brincadeiras inclusivas, diversidade cultural, jogos de tabuleira. Docência realizada pelos PEIFs. Matemática ou professor com experiência na atividade proposta. 4. Atividades físicas e recreativas, circo, iniciação esportiva, docência realizada pelos PEIFs, educação física ou professor com experiência na atividade proposta. 5.
Educomunicação, cinema e vídeo, fotografia, imprensa jovem, rádio e jornal escolar. Docência realizada pelos PIF ou PIFs, com experiência em tecnologias e mídias. 6. Horta e educação alimentar. Culinária, educação alimentar e nutricional. Alimentação, saúde e jardinagem. Docência realizada pelos PIFs. Ciências ou professor com experiência na atividade proposta. 7. Conhecimentos matemáticos, memória robótica, docência realizada pelos PIFs matemática ou professor com experiência na atividade proposta. 8. Ações cidadãs, cidadania e participação em economia solidária, mobilidade urbana, docência realizada pelos PIFs ou PEFs. 9. Ações de apoio pedagógico, lição de casa, aprofundamento de estudos, recuperação e língua estrangeira. Docência realizada pelos PIFs ou PEFs ou designados para a função de professor de apoio pedagógico. 10. Libras. Docência realizada por com PIF ou PEFs habilitação na área. Parágrafo 2º. Todas as atividades curriculares deverão ser planejadas e desenvolvidas com metodologias, estratégias e recursos didático-pedagógico específico em diferentes espaços e territórios educativos, observado o respeito à forma e à característica de ensinar para todos conduzido ao mesmo objetivo educacional. Parágrafo 3º. Fica mantida a quantidade de aulas respectivas em libras para as unidades educacionais de educação bilíngue para surdos, prevista na matriz constante no anexo 2 da presente instrução normativa. Parágrafo 4. O planejamento das experiências pedagógicas elencadas no parágrafo 1º deste artigo deverá também considerar o atendimento às necessidades específicas das crianças e adolescentes público-alvo da educação especial, garantindo sua plena participação e assegurando o direito à educação com o princípio da equidade. Parágrafo 5º. O detalhamento da matriz curricular conforme a ação da unidade educacional deverá ser apresentado no descritivo do conjunto da proposta pedagógica integrada ao projeto político-pedagógico da unidade educacional. Parágrafo 6. A unidade educacional que tiver proposta de organização curricular diferenciada da estabelecida nesta instrução normativa, desde que consoante com o seu projeto político-pedagógico e a política educacional da Secretaria Municipal de Educação, deverá propor a alteração justificando-a em projeto específico previamente aprovado pelo Conselho da Escola e enviá-lo à Diretoria Regional de Educação para análise conjunta da supervisão da unidade escolar e os membros do JET Cidade Educadora que acompanham o programa São Paulo Integral para autorização do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. 8. Da organização do tempo integral. Artigo 13. Na composição do tempo de permanência diária dos estudantes matriculados nas EMFs, EMFENs e EMEBs, observar-se-á 1. Carga horária mínima de 8 horas, aulas diárias durante todo o período de efetivo trabalho educacional. 2. 1 hora diária de intervalo distribuída na jornada do estudante, garantido no mínimo 2 tempos destinados à higiene, alimentação e atividade livre em horários previamente definidos para todos os dias da semana. 3. As aulas da expansão curricular prevista na matriz curricular constante do anexo 1 desta instrução normativa deverá preferencialmente ser atribuída ao longo do turno das 8 horas, aulas diárias de forma a compor o horário das turmas. Parágrafo único. Na composição do tempo de permanência do estudante na escola poderão ser organizados quadros de expansão curricular de acordo com as propriedades estabelecidas no projeto político-pedagógico da unidade e com ênfase nas dimensões intelectuais, cognitivas, sociais, emocionais, físicas e culturais, em consonância com as orientações a serem publicadas oportunamente. Artigo 14. Outras formas de expansão gradativa da jornada diária dos estudantes com dificuldade de aprendizagem poderão integrar o programa de que trata esta instrução normativa a partir da oferta da atividade complementar desenvolvida na ampliação de jornada escolar. 11. Das atribuições de classe e aulas. Artigo 15. A regência das classes das aulas dos componentes curriculares é das 6 aulas do território do saber das turmas do ciclo de alfabetização participantes do programa São Paulo Integral serão atribuídas aos profissionais abaixo discriminados, de acordo com o projeto político-pedagógico da UE e na seguinte conformidade. 1. Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, regência de classe 25 horas aula. 2. Professor de Ensino Fundamental 2 e Médio, arte, 2 horas aula. 3. Professor de Ensino Fundamental 2 e Médio, Educação Física, 3 horas aula. 4. Professor de Ensino Fundamental 2 e Médio, Inglês, 2 horas aula. 5. Professor orientador de sala de leitura, POSL, de 1 a 3 horas aulas. 4. Professor orientador de informática educativa, POIE, de 1 a 3 horas aula. 7.
Professor de apoio pedagógico, PAP, mínimo de 2 horas aulas. 8. Professor de educação infantil e ensino fundamental 1 e ou de ensino fundamental 2 e médio, de 2 a 6 horas aulas do território do saber. Parágrafo 1º. Na hipótese de continuidade dos projetos e com a anuência da equipe gestora da UE, as aulas dos territórios do saber poderão ser atribuídas com prioridade aos regentes dessas aulas no ano de 2018, exceto aos excedentes. Parágrafo 2. As aulas remanescentes serão atribuídas compulsoriamente respeitando o turno de trabalho e na ordem. A. Até 15 horas aula ao professor com jornada incompleta. B. Aos ocupantes de vaga no módulo sem regência. Parágrafo 3. Poderão ser previstas 2 horas aulas do território do saber ao professor mencionado no inciso 1 deste artigo. Artigo 16. A regência das 10 horas aulas do território do saber das turmas do ciclo de interdisciplinar e do ciclo autoral participantes do programa São Paulo Integral será atribuída aos profissionais abaixo relacionados de acordo com o projeto de escola e nas seguintes conformidades. 1. Professor orientador de sala de leitura, POSL, de 1 a 3 horas aulas. 2. Professor orientador de informática educativa, POIE, de 1 a 3 horas aulas. 3. Professor de apoio pedagógico, PAP, assegurados no mínimo 2 horas aulas. 4. Professor de educação infantil e ensino fundamental 1 e ou ensino fundamental 2 e médio, de 2 a 10 horas aulas do território do saber. Parágrafo 1º. Na hipótese da continuidade dos projetos e com a anuência da equidade gestora, da equipe gestora da unidade educacional, as aulas do território do saber poderão ser atribuídas com prioridade aos regentes dessas aulas no ano em curso, exceto aos excedentes. Parágrafo 2º. As aulas remanescentes serão atribuídas compulsoriamente respeitando o turno de trabalho e na ordem. Até 10 horas, aulas ao professor com jornada incompleta. B. Aos ocupantes de vaga no módulo sem regência. Artigo 17. Poderão ser ampliado o tempo de permanência dos estudantes matriculados nos 5º e 9º ano com prioridade para aqueles que se encontrarem em situação de vulnerabilidade social e ou com dificuldade de aprendizagem mediante a oferta do plano de expansão curricular. Parágrafo 1. Para a formação das turmas mencionadas no CAPT serão fixados blocos com 10 horas aulas e com turmas de no mínimo 15 e máximo de 20 estudantes. Parágrafo 2º. Serão consideradas para ampliação do tempo de permanência dos estudantes mencionados no CAPT as horas-aulas desenvolvidas na ampliação da jornada escolar nos termos do artigo 14 dessa instrução normativa. Artigo 18. Poderão ainda ser prevista na composição da JOP do professor regente de classe do 1º ao 5º ano 2 horas aulas que o critério da equipe gestora serão assim organizados. 1. Regência com atividades do território do saber com atividades de apoio pedagógico. Ou 2. Ministrada em docência compartilhada de língua inglesa. Parágrafo único. Na hipótese de a opção ser pelo inciso 2 desse artigo, deverão ser asseguradas 2 horas aulas do território do saber para apoio aos estudos ministrado pelo professor de apoio pedagógico ou professor com experiência na atividade proposta. Artigo 19. Na impossibilidade ou não havendo interesse do POSL em assumir as aulas a título de JECs, as aulas remanescentes poderão ser escolhidas atribuídas aos demais professores da unidade educacional. Artigo 20. Os professores em regência das classes de aula e os designados para funções docentes participarão da atribuição de aulas do território do saber, desde que esgotadas as possibilidades de aulas de seu componente curricular, titularidade de concurso. Parágrafo 1. As aulas do território do saber serão atribuídas para compor a jornada de trabalho, opção JOP, ou a título de jornada especial de trabalho, excedente JECs. Parágrafo 2. Os professores ocupantes de vaga no módulo sem regência terão atribuídas aula de expansão curricular a título de JECs e em turno diverso ao de sua jornada regular de trabalho. Artigo 21. Deverão ser respeitados os limites previstos nas leis 14.660 de 2007 e observadas as disposições do Decreto nº 49.589 de 2008 para atribuição de aulas a título de JECs. Artigo 22. Para participar da atribuição de aulas que compõem o território do saber, aos professores mencionados no inciso 8º do artigo 15 e inciso
4º do artigo 16 dessa instrução normativa, os interessados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, considerando a ficha de pontuação e os pontos da coluna 1 para os professores lotados na EU e pontos da coluna 2 para os professores não lotados na UE. Artigo 23. A equipe gestora da unidade educacional organizará as aulas do território do saber de modo a possibilitar que seja ministrada por diferentes professores. Artigo 24. Esgotada todas as possibilidades de atribuições no âmbito da UE, as aulas do território do saber serão encaminhadas para as DRE para divulgação e atribuição no processo de escolha, atribuição inicial e ou periódico, parte inferior do formulário. 10. Do módulo de servidores. Artigo 25. A unidade educacional com turmas de ensino fundamental 1, participante do programa São Paulo Integral, terão seu módulo de profissionais acrescidos de 1. De 3 a 7 classes de 2 professores de educação infantil e ensino fundamental 1, além de um auxiliar técnico de educação para exercício de atividades de inspeção escolar. 2. A partir de 8 classes, 3 professores de educação infantil e ensino fundamental 1, além de um auxiliar técnico de educação para exercício de atividade de inspeção escolar. Parágrafo 1º. A permanência na unidade educacional dos profissionais mencionados no inciso 1 e 2 deste artigo estará condicionada à continuidade no programa São Paulo Integral. Parágrafo 2º. A organização dos horários do profissional do módulo de docente deverá contemplar o horário de funcionamento do turno da unidade educacional em articulação com os horários dos demais docentes que atuarão com as turmas e integrantes do programa São Paulo Integral. 11 do projeto político-pedagógico. Artigo 26. A adesão das unidades educacionais da educação infantil e de ensino fundamental ao programa São Paulo Integral implicará em decorrente redimensionamento de seu projeto político-pedagógico e de seu regimento educacional sob a coordenação da equipe gestora com a participação da comunidade educacional, aprovação do conselho de escola, análise conjunta do supervisor da unidade escolar, EJET da Diretoria Regional de Educação do programa São Paulo Integral, autorização do supervisor escolar e homologação do diretor regional da educação. 12. Dos recursos financeiros. Artigo 27. Nas unidades educacionais de ensino fundamental em que forem organizadas turmas dos programas São Paulo Integral, os recursos repassados do Programa de Transferência de Recursos Financeiros PTRF destinados a atividades e ações que efetivamente contribuam para potencializar as demandas em relação aos tempos, espaços e materiais imprescindíveis à implementação e implementação do referido programa serão acrescidos dos percentuais abaixo especificados, observada a seguintes proporcionalidade. 1. 20% sobre o valor fixo quando organizados até 3 turmas. 25% sobre o valor fixo quando organizados até 4 turmas. 30% sobre o valor fixo quando organizado até 5 ou mais turmas. Parágrafo 1. As UEs de ensino fundamental que no ano subsequente aderirem ao programa terão um acréscimo de R$ 10.000 ao recurso repassado por meio do PTRF. Parágrafo 2º. Os recursos mencionados no parágrafo anterior será devido uma única vez e no ano da implementação do programa. Parágrafo 3. As unidades educacionais de ensino fundamental aderirão ao programa de São Paulo Integral no ano vigente e permanecerem no programa no ano subsequente terão, além dos percentuais estabelecidos no inciso 1, 2 e 3, acréscimo de R$ 5.000 aos recursos repassados por meio do PTRF. Parágrafo 4. A transferência dos recursos mencionados neste artigo será repassada às UEs, participantes do programa conforme texto legal anual específico. 13. Da designação do POIE. Artigo 28. As unidades educacionais do ensino fundamental participantes do Programa São Paulo Integral e ou Programa Mais Educação Federal poderão designar um professor para exercer a função de professor orientador de educação integral POIE, sem prejuízo de sua atividade de regência de classe e aulas. Parágrafo 1. O professor orientador de educação integral POIE deverá ser eleito dentre os integrantes do quadro do magistério municipal em exercício preferencialmente na própria unidade educacional, optante por jornada básica do docente JBD ou jornada especial integral de formação JEIF, e observará os seguintes critérios: a. Ter disponibilidade de horário para atendimento às necessidades dos referidos programas. B. Apresentar proposta de trabalho a ser referendada pelo Conselho da Escola para seleção e indicação do profissional de que trata este artigo. C.
Participar dos cursos ou encontros de formação, orientação promovidas pela Diretoria Regional de Educação e ou pela Secretaria Municipal de Educação, SME. Parágrafo 2º. Os professores orientadores de educação integral, POIES, atuarão nas unidades educacionais desempenhando suas atribuições em corresponsabilidade com o diretor da escola, o coordenador pedagógico e o conselho da escola. Parágrafo 3. O professor orientador de Educação Integral, POIE, será designado por ato do Secretário Municipal de Educação. Parágrafo 4. Respeitados os limites previstos em lei, as horas efetivas exclusivamente desempenhadas pelo POIE no desenvolvimento dos programas serão remuneradas a título de jornada especial de hora trabalho TEX. Parágrafo 5º. As horas-aulas desempenhadas pelo POIE referidas no parágrafo anterior observarão o limite de no mínimo 10 e no máximo 15 horas aulas semanais, observado os limites estabelecidos no disposto nas alíneas A e B do inciso 4 do artigo 15 da Lei nº 14.660 de 2007. Artigo 29. O professor orientador de educação integral, POIE, que se afastar de suas funções por períodos iguais ou superior a 30 dias consecutivos, terão sua designação cessada. Artigo 30. Compete ao professor orientador de educação integral, POIE, 1. Articular as atividades propostas pelos programas de São Paulo Integral e ou mais Educação Federal com o projeto político-pedagógico da unidade educacional e diretrizes dos demais programas dessa secretaria. 2. Buscar parcerias que promovam a utilização de espaços educativos existentes no seu entorno. 3. Promover a intersetorialidade com vistas a potencializar as experiências de aprendizagem possíveis no território educativo. 4. Organizar e acompanhar o desenvolvimento das diferentes experiências, vivências e itinerários de aprendizagem na perspectiva da integralidade e integração das atividades educacionais, culturais, esportivas e sociais promovidas nas unidades educacionais e em outros espaços educativos. 5. Articular e implementar ações educativas que favoreçam o desenvolvimento dos programas. 6. Propor ações que promovam a articulação dos estudantes pelos territórios do saber e a ambiência no convívio escolar. 7. Auxiliar na implantação de uma política intersetorial e intersecretarial entre os setores e secretarias dos diferentes órgãos públicos. 7. Desempenhar outras atividades necessárias à execução do programa SPI, inclusive eventual substituição de docentes sendo remunerados a título de JECs. Artigo 31. Na segunda quinzena do mês de novembro de cada ano, o Conselho da Escola avaliará o desempenho do professor orientador de educação integral, POIE, para decidir sobre a sua continuidade ou não, assegurando-lhe a permanência na função até o término do ano letivo. Parágrafo único. O não referendo do POIE pelo Conselho da Escola devidamente fundamentado desencadeará novo processo eletivo no período de 30 dias subsequente, envolvendo os outros docentes interessados. 14. Das atribuições. Artigo 32. Atribuições da equipe gestora da unidade educacional. 1. Articular o processo de adesão ao programa por meio da divulgação e incentivo à participação dos estudantes, assegurando o compartilhamento de informações entre os professores funcionários e as famílias. 2. Promover o debate acerca dos conceitos e concepções da educação integral, bem como dos princípios e diretrizes pedagógicas que balizam a adesão ao programa São Paulo Integral e seu significado no projeto político-pedagógico da unidade educacional nos diferentes espaços e colegiados da escola, dentre os quais reuniões pedagógicas, reuniões de planejamento, reuniões de estudo, reuniões de conselho de classe, reuniões de conselho de escola, reuniões de associações de pais e mestres, assembleias de estudantes, reuniões de grêmios estudantis, entre outros. 3. Tecer as relações interpessoais, promovendo a participação de todos que compõem os diferentes segmentos da escola no procedimento de tomada de decisões, na construção de estratégias para enfrentar demandas e dificuldades e nas metodologias para mediar conflitos. 4. Promover o envolvimento de toda a comunidade, em especial dos estudantes, em estratégias de ação ação com vistas a assegurar o acompanhamento e a avaliação contínua da nova dinâmica, reafirmando o papel da escola, a importância e o lugar dos estudantes, professores, gestores e demais funcionários das famílias e demais setores, organizações da sociedade, na superação das fragilidades ainda estabelecidas na relação entre a escola e a comunidade, entre a conceituação de turno e contraturno, entre o atendimento do currículo e das ações complementares, suplementares, de forma a garantir, de fato, ambiência à educação integral. 5.
Garantir percursos e tomadas de decisões coletivas acerca das escolhas dos territórios do saber que comporão a expansão curricular na definição do currículo do Programa São Paulo Integral selecionados pela unidade educacional. 6. Promover a intersetorialidade com vistas a potencializar as experiências de aprendizagens possíveis nos territórios educativos. 7. Realizar a avaliação institucional do programa por meio de uma autoavaliação participativa com a equipe gestora, professores, quadro de apoio, estudantes, pais e demais membros da comunidade escolar que realizaram adesão ao programa, considerando as experiências pedagógicas desenvolvidas, a integração curricular, a articulação dos territórios educativos nas e entre as escolas e intersetorialidade e outras diretrizes que a unidade educacional considerar pertinente. 8. Monitorar o Programa São Paulo Integral nas unidades educacionais por meio de aplicação dos indicadores de qualidade, nos quais as escolas que aderirem deverão informar dados quantitativos e qualitativos sobre a implementação do plano de atendimento da educação integral em tempo integral. 9. Elaborar carta explicativa aos pais responsáveis com destaque para os benefícios da ampliação do tempo de permanência do estudante na unidade educacional. Artigo 33. Atribuições da Diretoria Regional de Educação DRE, por meio da articulação de suas divisões e da supervisão escolar no âmbito de sua atuação. 1. Fomentar discussões e reflexão acerca da organização dos tempos da relação com os saberes e práticas contemporâneos dos espaços potencialmente educacionais da comunidade e da cidade. 2. Subsidiar os profissionais das unidades educacionais e propor atividades de formação que potencializem os debates, as estratégias e metodologias de implementação, acompanhamento e avaliação do Programa São Paulo Integral. 3. Subsidiar as equipes das unidades educacionais no redimensionamento de seu projeto político-pedagógico e regimento educacional. 4. Propor atividade de formação em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, com a participação das equipes envolvidas. 5. Indicar avanços, desafios e necessidades na implementação do Programa São Paulo Integral à Secretaria Municipal de Educação. 6. Promover a intersetorialidade com vistas a potencializar as experiências de aprendizagem possível no território educativo. 7. Auxiliar na implementação de uma política intersetorial e intersecretarial entre os setores e secretarias dos diferentes órgãos públicos no âmbito de sua região. 8. Propor ações que promovam a circulação dos estudantes pelos territórios do saber e a ambiência no convívio escolar. 9. Realizar o acompanhamento do registro dos professores, das experiências pedagógicas e da avaliação institucional do programa em conjunto com a equipe gestora das escolas que realizem a adesão ao programa, considerando as experiências pedagógicas desenvolvidas, a integração curricular, as aprendizagens multidimensionais, a articulação dos territórios educativos nas e entre as escolas e a intersetorialidade bimestralmente. 10. Incluir no plano de trabalho da DRE o trabalho reorganizado baseado em indicadores de aprendizagem e vulnerabilidade social, objetivando orientar o estabelecimento das propriedades para a participação no programa. B. A expansão do programa nos céus. Artigo 34. Atribuições da Secretaria Municipal de Educação em conjunto com as diretorias regionais de educação para subsidiar as unidades educacionais na implementação e desenvolvimento do programa São Paulo Integral, bem como na formação dos profissionais envolvidos. 1. Realizar visitas itinerantes às DREs, UEs, para apresentação da política de educação integral em tempo integral da SME, planejamento e organização das ações de formação, escuta sensível das equipes pedagógicas nos territórios, alinhamento sobre a concepção e conceito de educação integral e procedimento do programa SPI, encaminhamentos para o funcionamento orgânico do programa SPI. 2. Construir pautas coletivas e realizar formação mensal com os representantes membros do Grupo de Trabalho São Paulo Educadora. 3. Formar e orientar os POIEs em conjunto com as DREs. 4. Formar e orientar os coordenadores pedagógicos das UEs que aderirem ao programa SPI. 5.
Orientar os representantes dos grupos de trabalho das DREs para a realização da adesão das unidades educacionais ao programa SPI. 6. Acompanhar a construção e publicação de documentos curriculares, documento conceitual e orientador da Política São Paulo Educadora, documento indicador de monitoramento do programa São Paulo Integral, avaliação e aprimoramento das atividades de expansão de jornada, cadernos de subsídio de educação integral, dentre outros. 7. Acompanhar por meio de análise e leitura de dados do CIEDU-EOL o fluxo de estudantes participantes do programa SPI, adequando o sistema EOL para garantir o registro das matrículas em tempo integral na rede municipal de educação São Paulo. 8. Elaborar e desenvolver planos de ações e formações conjuntas articuladas com a COPED. 9. Propor a formação de GT intersecretarial para a consolidação da Política São Paulo Educadora. 10. Mapear unidades educacionais potenciais para a expansão da Política São Paulo Educadora em consonância com as equipes das DREs. Artigo 35. O Grupo de Trabalho GT São Paulo Educadora, responsável pela implementação, acompanhamento e avaliação do Programa São Paulo Integral, terá as seguintes atribuições. 1. Garantir subsídios para implementação e desenvolvimento do programa. 2. Propor ações de formação dos profissionais envolvidos. 3. Articular a intersetorialidade do programa, especialmente com as secretarias de Cultura, Esporte e Assistência Social, Saúde, Verde e Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania, Mobilidade e Transporte, Urbanismo e Licenciamento, Segurança Urbana, entre outras, assim como as organizações da sociedade civil. 4. Acompanhar a aprendizagem das crianças e adolescentes a partir do registro realizado e das itinerâncias. Parágrafo 1. O grupo de trabalho mencionado no caput é instituído pela Portaria SME 7.464 de 2015, passa a ser constituído por a. 9 representantes da SME, sendo um de cada coordenadoria, COCEL, COPED, COGEP, COGED, Gabinete, COTIC, CIEDU, CODAI. B. 4 representantes de cada DRE, sendo um da Divisão Pedagógica de PED, um da Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral de CEL. Um da Divisão de Administração e Finanças de AF e um supervisor escolar. Parágrafo 2º. A composição do grupo de trabalho nos termos de parágrafo anterior será objeto de publicação anual no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, DOC. 15. Disposições finais. Artigo 36. Para assegurar a expansão do tempo de permanência dos estudantes, será possibilitada, mediante autorização expressa do diretor regional de educação, a realização de trabalho coletivo de formação nos termos do inciso 1 do artigo 17 da Lei 14.660 de 2007 até às 20h30. Artigo 37. Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor regional de educação, ouvida a Secretaria Municipal de Educação, se necessário. Artigo 38. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogada, em especial, a Portaria SME número 8003, de 9/10/2017.